E aí, meu povo, aqui quem fala é o professor Estudando Matemática mais uma vez. E hoje eu vim aqui pisar no calo de muita gente, viu? Probabilidade. Mas esquente não, que a gente pisa no calo e depois a gente dá uma massagenzinha. Gente, para falar de probabilidade é interessante que a gente tem alguns conceitos básicos, né, antes disso, como por exemplo a questão da análise combinatória. Então hoje eu vou fazer um resumão aqui sobre a análise combinatória e depois a gente vai recair sobre a questãozinha das probabilidades. Beleza? Vamos embora? Bom, gente, vamos lá. Análise combinatória. A análise combinatória é a arte de analisar combinações. Muitas vezes quando a gente escuta, por exemplo, uma sorveteria tem 1000 possibilidades de você montar ali seus sorvetes. Cuidado, porque isso não quer dizer que tem 1000 sabores, não. Quer dizer que nas junções, nas montagens, você pode chegar até mais de 1000 possibilidades em combinações. Então aqui a gente vai dar alguns exemplos, eu vou falar algumas coisinhas relacionadas a essas possíveis combinações. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro exemplo. Uma lanchonete lançou a seguinte promoção: casadinho de sanduíche e suco a R$ 7,00. Nesse casadinho constam 4 opções de sanduíche: salaminho, queijo, frango e charque, e 3 opções de suco: laranja, acerola e morango. De quantas formas distintas uma pessoa pode escolher o seu casadinho? Bom, nesse caso a pessoa vai escolher um sanduíche, vai escolher um suco e a gente vai analisar quantas possibilidades uma pessoa teria para fazer essa escolha. Então vamos lá. Aqui eu separei primeiro para a gente analisar quais são as possibilidades. Tomar cuidado com isso. Existe uma diferença absurda entre quais são e quantas são. Então nesse caso aqui eu estou mostrando primeiro quais são essas possibilidades. E depois a gente vai chegar no quantas são essas possibilidades. Então nesse caso, o sanduíche de salaminho, eu posso colocar junto com o suco de laranja, suco de acerola ou a questão do suco de morango. Se a gente pegar o de queijo, a mesma coisa. O de queijo nós podemos colocar laranja, acerola ou morango. Se a gente coloca o de frango, mesma coisa também. Laranja, acerola, morango. E a questão do sanduíche de charque, laranja, acerola ou morango. Então, nesse caso, se vocês pararem para observar, nós temos salaminho, laranja, uma possibilidade. Salaminho, acerola, 2 possibilidades. Salaminho, morango, nós temos 3 possibilidades. Então, para cada um dos sanduíches, nós temos 3 possibilidades em relação a sucos. Nesse caso, nós vamos totalizar 12 casadinhos ao todo. Então, de um modo geral, qual foi o princípio que eu utilizei? A gente vai ver agora, que é a questão do princípio multiplicativo. Veja que eu tenho 2 escolhas a tomar e uma não depende da outra. O fato de eu escolher o salaminho, por exemplo, como a proteína do sanduíche, não quer dizer que eu tenha que escolher um suco de morango. Não, eu posso escolher qualquer um dos outros sucos também. Então veja que eu tenho 2 decisões a tomar de maneira independente, como uma não depende da outra, princípio multiplicativo. Então já fica a primeira dica. Quando você tem que tomar 2 ou mais decisões e uma não depende diretamente da outra para que você faça a sua escolha, automaticamente a gente está falando do princípio multiplicativo. Tranquilo? Bom, olha ele aqui. Princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Vamos lá, o conceitozinho. Dada a sequência A1, A2, A3, A4, AK, em que cada elemento pode ser escolhido de N maneiras distintas, ou seja, cada elemento a gente pode escolher de uma quantidade qualquer de possibilidades. O número de possibilidades para a sequência A1, AN, AK é N1, N2, N3, ou seja, nós vamos multiplicar o número de possibilidades de escolha de cada um desses elementos, ok? Vamos lá, mais um exemplozinho. Quantos números de 3 algarismos distintos, essa palavrinha aqui é importante, distintos, podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tomar cuidado com esse distinto, porque se fossem números repetidos, por exemplo, eu poderia ter 1, 1, 1, ou seja, o número 111 é um número com 3 algarismos, só que nesse caso seriam 3 algarismos iguais. A gente está falando de 3 algarismos distintos, 3 algarismos diferentes. Então observe. Para o primeiro número, quantas opções vocês têm? Vocês têm aqui 7 opções. Para o segundo número, você só tem 6 opções, porque uma dessas opções já foi utilizada no primeiro espaço.
Então, para a segunda opção você só tem 6 possibilidades de escolha. Na terceira só tem 5, porque uma já foi utilizada na primeira e a outra já foi utilizada na segunda. Então, nesse caso, ao todo, nós teríamos 210 possibilidades. Por que princípio multiplicativo? Mas por que princípio multiplicativo? São 3 decisões independentes, automaticamente a gente multiplica os seus resultados. Lembrando, número de possibilidades, ok? Fatorial. Fatorial é uma técnica que é muito massa e a gente utiliza bastante para fazer principalmente a partezinha de troca de posição de termos, né? Então, a questãozinha do fatorial nós temos o seguinte. O símbolo do fatorial é uma exclamaçãozinha. Então, o número fatorial, nós vamos pegar todos os números naturais. Lembrando que fatorial a gente está falando do conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, nós vamos pegar todos os números naturais abaixo dele e vamos multiplicar. Então, por exemplo, 5 fatorial seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lembrando, quando a gente fala na questão do fatorial, algumas regras elas têm que ser levadas em consideração. Uma, n igual a 1, ou seja, o fatorial do número 1 é o próprio número 1. E uma outra situação é o fatorial de 0, tem que ser 1. O fatorial do número 0 tem que ser 1. Então, quando a gente multiplica todos os valores abaixo do número, nós encontramos o valor resultante desse n fatorial. Ok? Então, está aqui bem expostozinho para vocês. Outra coisa também importante. Quando a gente vai fazer essa questão do fatorial, não obrigatoriamente, vou repetir, não obrigatoriamente nós temos que chegar no número 1. Nós podemos parar antes, porém, no momento em que você parar, você tem que manter a questãozinha do fatorial. Então, por exemplo, se você vai no número 7 fatorial, você quer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Eu quero parar no 4, eu preciso parar no 4. Beleza, parou no 4, coloca o fatorial de novo. Então, a hora que vocês precisarem, o que vocês quiserem parar, vocês podem parar. Agora tem que lembrar de manter a questãozinha do fatorial. Mais uma vez, um exemplozinho aqui bem bacana. Olha, simplifique 10 fatorial sobre 7 fatorial. Beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver. Quem é 10 fatorial? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 10 fatorial. O 7 fatorial, a mesma coisa, do 7 até 1. Aqui nós podemos simplificar, termos semelhantes, tomar cuidado. Simplificação não é cortar. Quando a gente corta, dá zero. E a gente sabe que essa multiplicação por zero vai dar zero no denominador e você já viu que isso não é possível. Então a gente simplifica os termos de cima com os termos de baixo. Depois de fazer essa simplificação, o que foi que sobrou? 10 vezes 9 vezes 8. Multiplicando, nós encontramos o 720. Mas espera aí, você não disse que não precisava chegar no número 1? Exato, não precisa. Então vamos reduzir um pouquinho o trabalho. Nesse caso, 10 fatorial, você pode reduzir até chegar no 7 fatorial. Por quê? Como é tudo multiplicação, você simplifica o 7 fatorial de cima com o 7 fatorial de baixo e vocês vão notar que vai resultar exatamente na mesma coisa que nós temos aqui no início. Então, nesse caso, multiplicando os valores, obrigatoriamente, esses valores eles vão simplesmente se repetir. Ok? Bom, agrupamento simples. Agora a gente vai começar a trabalhar com uma coisa um pouquinho mais complexa. Não que seja difícil, porém um pouquinho mais de atenção vai ser necessário, tá? Então vamos lá, a questão do agrupamento simples. Quando a gente fala em agrupamento, gente, agrupar, juntar, reunir. Então nesse caso, um dos princípios é a questão das permutações. Professor, o que é permutação? É você pegar coisas e trocar de posição. Tomar cuidado porque elas não vão se alterar, elas não vão aumentar a quantidade, elas não vão diminuir a quantidade, elas apenas vão trocar de posição. Então, nesse caso, o conceito mais formal de permutação é o seguinte: dado um conjunto com N elementos distintos, chama-se permutação desses N elementos, todo agrupamento ordenado, ou seja, uma sequência, formada por N elementos. Ou seja, a gente vai modificar as posições, porém os termos eles vão ser mantidos o tempo todo. Um exemplozinho. Determine o número de anagramas da palavra prato. Gente, anagrama é você pegar uma palavra e criar uma outra palavra utilizando aquelas mesmas letras. Ou seja, permutação, troca de posição. Então, quando você troca os termos de posição, letras de posição nesse sentido, você consegue formar um anagrama. Então, nesse caso, a formulazinha de permutação é essa. Pn é igual a n fatorial. Por quê? Vamos lá, analise comigo. Quando você tem a primeira letra para escolher, você tem 5 possibilidades. Você pode utilizar a letra P,
R, A, T ou O. Então você tem 5 possibilidades para ocupar o primeiro espaço. Quando você vai para o segundo espaço, lembre que uma dessas letras já foi utilizada logo no início. Então, nesse caso, nós só vamos ter 4 possibilidades para a segunda letra. Para a próxima letra, só vai ter 3 possibilidades, porque já utilizamos uma na primeira, uma na segunda, e assim por diante. Então, nesse caso, o número de anagramas dessa palavra seria 5 fatorial, multiplicando o princípio multiplicativo. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, chegamos a 120 possibilidades, ou seja, nós vamos ter exatamente 120 anagramas. E tomar cuidado, porque aqui a gente está falando de uma permutação simples. O que é uma permutação simples? Quando os termos eles não se repetem. Então observem que as letras elas não têm nenhum tipo de repetição. Tranquilo?